Olá a todos! Então vamos a mais um vídeo sobre as oposições no mapa de nascimento. Hoje é a oposição entre Peixes e Virgem. Peixes e Virgem, então, são signos opostos e que, por serem signos opostos, eles têm características complementares. O signo de Peixes, se você tem planetas no signo de Peixes e você tem planetas também no signo de Virgem, e esses planetas fazem uma oposição entre eles, porque não é só porque os signos são opostos que você tem que necessariamente ter planetas em oposição. Por exemplo, se você tem planetas em Peixes e tem planetas em Virgem, mas eles não têm aquela linha de oposição que representa os 180 graus, então esse vídeo não é para você especificamente. Porque o fato de você ter planetas em Virgem, o fato de você ter planetas em Peixes, não significa que você vai ter dificuldades. As dificuldades, os desafios, eles ocorrem à medida que temos ângulos que ligam os planetas de uma forma desafiadora, como, por exemplo, é o ângulo de oposição que vai ser falado aqui nesse vídeo. Então, se você tem essa linha chamada de oposição que liga planetas de Virgem para Peixes, esse vídeo é para você. Dá uma olhada no seu mapa e vê se você tem, então, planetas em Virgem, planetas em Peixes com essa linha. Tá? Então, detectou a oposição, identificou a oposição, o planeta que você tem que está, por exemplo, se você tiver um planeta em Peixes ou em Virgem que for Urano, Netuno ou Plutão, ou seja, os planetas transpessoais, eles não são analisados por signo. Você só vai analisar o outro planeta que porventura possa fazer oposição a ele. Qualquer planeta em oposição é analisado por signo, menos Urano, Netuno e Plutão, os transpessoais, porque isso é da astrologia mundial, isso é de uma geração, ok? Então não se analisa Urano, Netuno e Plutão por signo. Lembrando que já foi feito, já foram feitos os vídeos de todas as oposições por signo, essa é a última oposição por signo. E esses planetas que você tem em Peixes, tirando Urano, Netuno e Plutão, qualquer outro planeta que você tenha em Peixes, ele traz a você uma característica de uma certa sensibilidade. Peixes é um signo de sensibilidade, ele capta as energias do ambiente. Peixes também é um signo em que ele muitas vezes sente que a energia, de uma energia de atividade, uma energia de concretização, ela flui de uma maneira mais leve relacionada a esse planeta. Você parece não concretizar as coisas de uma maneira tão eficaz ou de uma maneira tão rápida com esses planetas em Peixes. Por exemplo, você tem uma Vênus em Peixes, o relacionamento ele flui de uma maneira mais lenta, ou seja, você tem mais idealismo a respeito dos planetas que você tem em Peixes. Então, como a Vênus rege os relacionamentos, esse idealismo tem a ver com os relacionamentos. O Marte, o Marte em Peixes, o Marte que é o planeta da ação, o planeta da determinação, da coragem, ele tem aí um lado de uma sutileza maior no signo de Peixes. Ele é menos agressivo, ou pelo menos demonstra menos essa agressividade. Por quê? Porque o signo de Peixes, ele é um signo de uma sensibilidade e ele é um signo de uma dificuldade que a pessoa tem de expressar a sua agressividade. Isso não é negativo, não tem nada de negativo nisso, porque a gente ainda está falando de planetas em Peixes. Agora, quando você coloca essa sensibilidade, esse fluir mais lentamente do seu planeta, seja ele qual for no signo de Peixes, quando você coloca ele numa oposição para a Virgem, no signo oposto, quando tem uma linha no signo de Peixes que faz uma oposição a planetas em Virgem, na verdade as quadraturas também, tá? Mas é que esse vídeo aqui é específico sobre a oposição Virgem em Peixe, mas as quadraturas também trazem dificuldade. Então, quando você tem um planeta que demonstra uma certa sensibilidade, uma certa tendência a um ritmo mais lento da natureza, um ritmo mais idealista das questões desse planeta, quando você encontra uma oposição lá do outro lado do signo, que é o signo de Virgem, do signo oposto, isso significa que as suas idealizações, a sua sensibilidade, ela vai ser confrontada por outras pessoas ou circunstâncias. Veja, estamos falando de signo, estamos falando de questões que são da sua personalidade.
Então vem questões que são da personalidade de outras pessoas que têm um embate direto com a sua própria personalidade. Lembrando, como foi dito nos vídeos anteriores, tanto de signos como de casas, as oposições, elas geralmente indicam uma certa imaturidade da pessoa. Tendemos a ser mais reativos. Isso não é regra, isso vai depender da natureza do espírito, da evolução, da maturidade do espírito. E também, que é claro, da maturidade que a pessoa adquiriu ao longo da vida. E nem todo mundo adquire maturidade ao longo da vida, mas aqueles que adquiriram vão viver com menos dificuldades às suas oposições no mapa de nascimento. Mas a imaturidade, ela é comum em relação às oposições, porque elas representam pessoas que se interpõem às nossas necessidades ou às nossas idealizações. E circunstâncias também, que são as casas. Então veja, se você tem planetas de Virgem para Peixes, você idealiza o planeta que está em Peixes. Você acha que aquilo tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso, você idealiza a sua ação com Marte em Peixes, né? Só que você se frustra quando outra pessoa vai e se interpõe no seu caminho. E a imaturidade está em colocar a culpa naquele que surgiu no seu caminho. Veja, a oposição é sua, quem atrai as outras dessas pessoas são você. Ah, mas então você está dizendo que não tem gente ruim, é só eu que atraio. Não, existe gente ruim, existem circunstâncias adversas, existe karma amadurecido, essas coisas existem dificuldades, todos nós vamos enfrentar com ou sem oposições. Só que a pessoa que tem oposições, ela tem um traço do comportamento dela que faz com que essas pessoas surjam mais vezes, ou que pelo menos você tende a reagir a elas mais vezes. Talvez aquilo que surge em mapa de pessoas que não têm oposições, talvez as pessoas consigam tirar mais de letra, mas você identifica mais, porque você tem oposição, você tende a se opor, você tem natureza combativa. Ou então, se você tem planetas no signo de Peixes, você que tende a ser mais sensível, quando as pessoas se interpõem no seu caminho, você desiste. Você diz assim, não, eu não sou capaz, ou então, você se auto-sacrifica. Você sacrifica o planeta em Virgem. Em Peixes, desculpa. Você sacrifica o planeta em Peixes. Na realidade, o ângulo Virgem-Peixes, né, esse ângulo aí de 180 graus, de Virgem para Peixe, ele já tem um viés aí ligado ao sacrifício. Até porque o signo de Virgem, ele é o signo da prestação de serviço. Ele se sacrifica por ver um serviço bem prestado, para prestar um bom serviço. Da mesma maneira que ele exige que ele cobre, assim como ele cobra e ele exige que ele faça um bom serviço, que ele preste um bom serviço, ele também tende a querer prestar um bom serviço às outras pessoas, né? Só que quando tem uma oposição a Peixes, a pessoa pode se ressentir. O Peixes é aquele do mimimi, que fica ressentido, que culpa os outros, que se sente culpado. É aquele que acha que joga na cara mesmo, eu tô me sacrificando. É aquele que passa do limite. É aquele que se entristece quando as coisas não são do jeito que ele quer, que se entristece com o sofrimento dos outros, mas que também se entristece quando o outro quando ele percebe que o outro está abusando dele, porque geralmente ele não percebe. E o Virgem também tende a não perceber. Então os abusos da vida, né, eles são muito comuns nesse eixo Virgem-Peixes. Tanto causados pela própria pessoa, porque Peixes é aquele signo que passa de um limite. Ele tende a passar de um limite, ele tende a não perceber muito o limite em que liga ele às outras pessoas. Então ele pode passar de um limite e abusar do outro, não de uma maneira totalmente consciente. Ele passa de um limite porque à medida em que ele se identifica com alguma coisa, ele se identifica 100%. Né? Mas acontece que também pode acontecer dos outros perceber no planeta seu de Peixes que você cede. Sabe aquela questão, né? Que a gente carrega um peso, aí coloca assim, mais 1 quilinho hoje, mais 1 quilinho amanhã, aí quando você vê, você já está arriando, enquanto você está carregando, as pessoas estão colocando, entendeu? Então é mais ou menos por aí, porque existe uma permissividade no signo de Peixes, né? E quando se faz oposição à Virgem,
essa questão da crítica do outro, a pessoa toma como algo como pessoal. Por exemplo, o outro critica algo que você faz. Virgem não gosta de crítica. Virgem não aceita crítica. Virgem é aquele que gosta de fazer as coisas certas e não gosta de ser chamado a atenção. O Peixes vira e mexe a chamar a atenção porque é desligado, porque faz as coisas de uma maneira desligada. Então, o que pode representar essa oposição? Essa oposição pode representar que as críticas das outras pessoas ferem o ego, né? Que do virginiano já é frágil. Por que o ego do virginiano é frágil? Porque ele tende a não considerar ele mesmo, ele tende a considerar mais o serviço que ele presta, porque ele quer prestar o melhor serviço. Claro, tem um componente de ego nisso. Ah, eu faço bem, eu faço melhor, tem um componente de ego nisso. Tanto é que o virgem é muito crítico. Mas tem o lado de tanto virgem como peixe, de servir aos outros. Né? Então eu faço as coisas certas porque eu tenho o meu ego, sim, eu quero ser chamada atenção, mas ao mesmo tempo eu reconheço que é importante a gente servir aos outros. Então tem um componente de serviço para os outros. E quando essa oposição ocorre que a pessoa pode receber muitas críticas, ou por indolência do signo de peixes, que tende à indolência, ou então por uma rigidez muito grande do signo de virgem, que como nada é perfeito, e se junta a idealização do signo de peixes, né? O desejo da perfeição do signo de virgem com a idealização do signo de peixes, que pode estar muito lá em cima, que ninguém consegue cumprir, nem ele próprio. E aí a pessoa vai e fala assim, não está na hora de começar, eu ainda não sei o suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente. Aí é aquela pessoa que não age pelo medo do erro. Ou por ter sido criticado. Aí fica aquela mágoa. Ah, eu fiz o que eu pude, tá? O Peixes diz, eu fiz o que eu pude, mas no fundo o Virgem está dizendo assim, eu poderia ter feito mais, né? Eu deveria ter feito mais, então eu vou me eximir de fazer, eu vou deixar de fazer. Então tem essas questões, o fazer ou não fazer. E não é por uma dúvida libriana, não é por dúvida, é por evidência. É devido ao fato da pessoa se traumatizar com mais facilidade em relação às críticas do mundo, da vida. O planeta em Virgem é muito consciente. Ele é muito consciente daquilo que precisa ser feito. Né? E o signo de Peixes, ele não é tão consciente do que precisa ser feito. Às vezes passa até um tanto que despercebido, né? Ele só sabe que das necessidades dele, da necessidade dos outros, e ele não pensa muito, não planeja muitas coisas, ele faz movido pela emoção, pelo coração, um signo de água, né? E também ele pode fazer com uma intenção, né? Isso vai depender da pessoa, né? Também no signo de peixe pode ser com uma intenção escusa, às escondidas mesmo, né? Peixes também é um signo que tem a ver com fazer as coisas escondido, fazer as coisas por trás das cenas, enganar. Tem esse lado também no signo de peixes, né? Todos os signos têm lá os seus defeitos e virtudes, né? Então, muitas vezes, esse enganar também tem uma representação lá em Virgem, que acaba se cobrando, acaba recebendo muitas críticas, né? Então tem essa questão entre Virgem e Peixes, da perfeição e da idealização, e da necessidade de perfeição, mas da necessidade de perfeição. Os dois signos têm uma necessidade de perfeição, só que a necessidade de perfeição de Peixes é via idealização. Vênus em Peixes, ai, o amor é perfeito, o amor é lindo, a minha alma gêmea vai chegar, e tal. Aí tem o planeta em Virgem, que, não, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu vou ser a pessoa mais perfeita para que a minha alma gêmea, né, realmente chegue. Ou então, eu faço tudo certinho no relacionamento, eu fui a dona de casa perfeita, eu fui o marido perfeito, eu fui perfeito e tal. Vamos por Vênus em oposição a Marte, né? Vênus em Peixes em oposição a Marte,
em Virgem, então a pessoa age, Marte, no sentido de estar sempre se mantendo dentro da linha, fazendo aquilo que é certinho, porque não gosta de ser criticado. Aí tá lá em oposição a Vênus, aí tá lá pode ter uma esposa, Vênus, ou uma mulher idealizadora, que nunca aquilo que você faz com todo o seu esforço de Marte em Virgem, tudo que você faz nada é perfeito, ou então você critica, porque a Vênus é sua, a Vênus são as mulheres com que você convive, mas também a Vênus é você enquanto mulher. Então você também, ou o seu relacionamento também, pode ser homem ou mulher, o seu relacionamento. Aí você quer aquele relacionamento perfeito, aquela alma gêmea e tudo, aí você, com o seu Marte em Virgem, faz as coisas perfeitas, e aí o outro não reconhece, aquela sua Vênus em Peixes, né, cheia de mimimi, que diz assim, eu fiz tudo por você e você não reconheceu, e essas coisas, sabe? Essa vítima, essa é a palavra. Essa é a palavra, vítima. Né? Então nós somos vítimas, nós podemos nos fazer de vítimas, tudo depende da maturidade do espírito. Ou fugir de uma realidade. Veja, como é que a gente foge de uma realidade com os planetas em Peixes tendo oposição à Virgem? A gente tende a fugir da realidade jogando a culpa no outro, a maioria das vezes, né? Porque a tendência do signo de Peixes é fugir de uma realidade. O Virgem, ele só foge de uma realidade quando ele erra. Que aí ele diz, então não vou fazer mais. O que não pode ser bem feito não merece ser feito, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, essas coisas bem virginianas. Ou então não age. Se não puder servir, não haja. Se não puder fazer bem, não haja. São certos chavões aí bem virginianos, né? De um ideal de perfeição. O ideal de perfeição de Peixes, ele tem algo de sublime. É uma perfeição que é ilusória. A perfeição de Virgem, ela é prática. Eu vou lá e faço, e todo mundo vê aquilo ali que eu fiz. Né? Virgem odeia quando faz alguma coisa e alguém nega e diz que ficou uma bosta, e ele fez com todo esmero, com tudo aquilo que ele considera de perfeição, e alguém diz que ficou uma bosta. E aí, se você tem planeta em Peixe em oposição, aí você se ressente, você fica deprimido, você culpa o outro, você se sacrifica, né? Então, as pessoas, elas se colocam no seu caminho, muitas vezes no sentido de te criticar mesmo. Quanto que você recebe de crítica na sua vida aí com esse seu planeta em Virgem? Você tem que manifestar os dois, né? Você tem uma necessidade de agir no sentido de ser útil, e você tem necessidade de trabalho, você tem necessidade de ação, e você pode vir e mexe ter problemas laborais relacionados àquilo que você faz, ao serviço que você presta no mundo. Veja, eu não estou nem falando de uma casa 6 ainda. A casa 6 e casa 12 vão ficar para o próximo vídeo. Esse vídeo é só sobre signo, é só sobre traços da personalidade. Como que você encara a sua prestação de serviço para o mundo. E veja, o signo de Peixes também tem um viés de caridade. Tem um sentido assim de, as pessoas me pedem e eu não sei dizer não. Eu não sei dizer não, porque na minha personalidade eu não sei dizer não. Eu não sei dizer não porque se eu não posso, se eu não tenho condições de agir no sentido de ajudar efetivamente, eu ao menos eu vou doar algo que é da minha personalidade. Então a pessoa meio que se anula. Se for um sol em Peixes, por exemplo, eu não tenho nada para dar. A pessoa precisa de recursos materiais. Eu não tenho recursos materiais para dar. Então eu vou ajudar, eu vou prestar o serviço. A pessoa começa a dar até mesmo do seu tempo, do seu dia a dia, do seu tempo, da sua energia. Então, tem isso também, né? Aí vamos supor que você tem uma lua em Peixes, na casa 8, e um Marte em Virgem, na casa 2. Você tem Marte em Virgem na 2. Ou seja, você trabalha, você se esforça, você faz tudo perfeito para que você tenha um reconhecimento material. Só que você tem uma lua em Peixes na casa 8. Aí você tem lá tem uma oposição, né? Aí tem aquela pessoa que vive com você, pode ser a sua esposa, pode ser a sua mãe, lua, que tá lá em Peixes,
na casa 8, aquela pessoa que vive dizendo, você não me ajuda, você só pensa em trabalho, você só pensa em dinheiro, você não me ajuda, e tem aquele lado, né, que se faz de vítima, ou então aquela esposa que na separação quer tirar até as suas cuecas, né, também tem, né, e também tem aquela questão de você, como mulher, a sua lua, você achar que o outro tem que bancar você, né? Por conta de que você trabalhou a vida inteira, você se esforçou a vida inteira. Ou então, você tem pessoas na sua vida que estão lá na sua aba, né? Veja, essa lua na 8 em peixes, ela traz necessidades de, ou aquela tendência ao engano, sabe? Aquela tendência também a ludibriar do lado pisciano, de tentar se encostar, tentar... Você identifica que você tem alguma coisa com alguém, só que você a metade não é o suficiente. Você quer 50% mais 1, mais 2, mais 3... 60%, por que não 70%? Então, é a falta do limite, né? A necessidade da lua, uma necessidade emocional de um vínculo com os outros, isso está no eixo financeiro. Ou então o outro que vive com você, que representa a sua lua, tá lá vendo que você tá ralando com o seu Marte em Virgem, lá na casa 2, ralando, e a pessoa tá só na aba. A pessoa quer o seu 50 mais 1, 50 mais 2, 50 mais 3, entendeu? Então, são pessoas que se interpõem a nossa fragilidade, a nossa dificuldade em dizer não. E aí, quando que você vai dizer um não? Aí é que tá, né? É isso que a questão do mapa é como que você vai aprender a dizer não para as pessoas que tendem a abusar da sua boa vontade, por exemplo. Do seu lado mais sensível, da sua força de trabalho, da sua força, olha que eu nem tô falando da casa 6 ainda, tô falando de Virgem, que é o signo relacionado ao trabalho, da sua força, do seu fazer perfeito, só que você se ressente, você tem uma oposição, você identifica, você se ressente, só que é difícil romper, né? As nossas oposições fomos nós quem criamos, então as nossas dificuldades a gente identifica. Muito raramente uma pessoa não identifica uma oposição do mapa como uma realidade na sua vida. Como se trata de traços da sua personalidade, porque a gente está falando de signo, a gente fica meio que pensando como é que eu vou conseguir resolver isso, como que eu vou conseguir aprender a dizer não, né? Então, fica a dica para você aí que tem planetas no eixo entre Virgem e Peixes. E o próximo vídeo é o último vídeo dessa série das oposições, que é planetas no eixo 6-12. A casa 6 regida naturalmente por Virgem e a casa 12 regida naturalmente por Peixes. Um abraço a todos.